recebi um e-mail essa semana, que ele veio da Paraíba, e vem falando realmente nessa transição e da questão dos anos 50 para os anos de hoje. Ele vem batendo, inclusive, na perseguição da USP, em relação a 16 alunos que ocuparam um espaço lá e estão tentando criminalizar e expulsar esses alunos da USP. Até pedindo que a gente assine esse abaixo-assinado para evitar essa expulsão, porque são cidadãos. Hoje os professores, ou melhor, a rede de ensino do Brasil, ela já começa a partir dos seus 2 aninhos de idade a preparar essa criança para o mundo do trabalho e não para ser cidadão. Quando ele chega se formou a engenheiro e etc., ele é um engenheiro, porém não é um cidadão. O cidadão é aquele que tem direitos e deveres. E essa é a minha preocupação com as faculdades e com o ensino que nós temos hoje no Brasil. O segundo, o que eu fico aqui a pensar, é que a gente lê Florestan Fernandes, Engels, Marx, enfim, toda essa gama, e eu acho que não tem coisa melhor para nós do que essas reuniões. Aqui a gente aprende e assimila com muito mais facilidade esses debates, dessa questão dos deveres e do cidadão. O terceiro ponto é o seguinte, em relação ao consumismo. Hoje, a sociedade, os governantes, ele empregou o consumismo, que na verdade é uma doença. O consumidor hoje ele é um doente. Aí a minha pergunta é, qual é o remédio que vocês, pensadores, que estão aqui para formar opinião e nos ajudar, têm para com que a gente amenize essa doença? Qual seria o diagnóstico? Bom, a minha colocação ela é um pouco extensa, né? Sou professora de humanas, então, meu nome é Andressa, né? Enfim. A professora colocou uma questão sobre os jovens, e eu vou me encaixar como jovem, né? Dentro da sociedade de consumo. E aí eu fiz uma exposição que vai ser curtinha, mas assim, a minha colocação é que assim, a gente vive numa sociedade de consumo, então, portanto, a gente gira em torno da mercadoria. O colega mencionou Marx, então a gente vive dentro da lógica da mercadoria, na minha leitura, né, colocada por Marx. Eu tenho uma tendência marxista. E assim, a maneira como a gente se coloca dentro dessa sociedade consumista é que assim, as necessidades elas são criadas pelo capital. Não é que eu tenho necessidade de consumir determinado tênis, a necessidade é criada, é uma coisa inversa. Não é que eu tenho a necessidade é criada para mim. Tanto é que a gente tem uma presença de vários produtos que não chegaram a ser disseminados como um todo. Foram criados, mas a necessidade não surgiu no consumidor e eles se tornaram obsoletos antes de se tornar mercadorizado e vendido em larga escala, produzido em larga escala. Aí a senhora questionou, assim, para a gente pensar em que medida a violência se dá dentro dessa sociedade de consumo. E na minha leitura, a violência se dá na medida em que o indivíduo ele passa a ser substituído, ele passa a ser valorado pelo aquilo que ele tem e que ele consegue comprar com o seu dinheiro. E aí eu não sei se eu concordo ou discordo, mas assim, eu concordo com a senhora nessa substituição de uma sociedade de trabalho por uma sociedade de consumo, porque hoje a gente não é mais valorizado pelo nosso exercício do trabalho, e sim pelo que a gente pode comprar com o que a gente tem de dinheiro que a gente consegue de qualquer forma que for ela. E dentro disso, a gente nos é vendida uma ideia dentro do sistema capitalista, que a gente tem uma necessidade de se alocar dentro de um determinado padrão, e aí me vem a questão do espaço, quer dizer, que eu coloco a questão do espaço dentro dessa proposta da discussão de hoje, que assim, me vem a segregação mesmo, essa violência, por exemplo, segregatória, que assim, o que é o ideal, o padrão ideal? É a família, pai, mãe, filhos, lindos, felizes, como a propaganda de margarina da televisão, né? E aí a gente que está de fora, a gente quer aquilo lá, né? E a gente atribui a nossa felicidade a poder comprar ou não determinada mercadoria ou alcançar ou não determinado padrão. E quando não é a verdade, mas é o que nos é vendido. E é o que nos é colocado dentro de toda uma conjuntura de
propaganda e de marketing e de, sei lá. E aí a minha colocação é essa só. E aí só mais uma coisinha que a senhora falou da política, né, da questão do verde, dentro da lógica capitalista, que assim, o verde está tão inserido na política que a gente vê, eu não posso deixar de mencionar, do crescimento do Partido Verde, porque o que eles vendem na bandeira? Né? O legal é ser verde, vamos proteger o meio ambiente. E é por isso, né, que o Partido Verde teve esse crescimento aí, que a gente teve vertiginoso aí nessa última eleição presidencial. Como que se dá, então, esse contexto todo que você disse no espaço, né? Como é que é planejado isso no espaço? As coisas, materialmente, assim, como se dá, como é que isso se dá no espaço? E o que seria, então, um espaço, a produção de um espaço contrário a isso? Contrário a uma pessoa que possa, um espaço que possa trazer um pouco mais de reflexão sobre o que ele vive, como poderia mudar, como é que seria um espaço, então, contrário, que pudesse trazer uma outra perspectiva? A pergunta essencial, eu acho que é essa aqui. Tratando de consumismo, que já várias pessoas falaram sobre esse tema super interessante, né? É possível, dentro do sistema capitalista, que tem como objetivo principal o consumismo a qualquer custo, ver uma solução de cara ao futuro? Porque, através do sistema capitalista, somos incentivados cada dia mais a consumir mais, como foi falado aqui, coisas que nem precisamos. Este ano compramos um celular, no ano que vem jogamos no lixo, compramos outro. Por outra parte, sabemos que se todas as classes baixas entrassem no mercado de consumo, como por exemplo os Estados Unidos, não tem planeta que segure isso aí. Então, eu acho que a questão essencial é essa aqui. A minha opinião, vou dar uma resposta, depois a professora pode... Dentro do sistema capitalista não tem solução. Porque a única coisa que vamos conseguir é o seguinte: produzir para pequenas camadas, para um 20% da população, enquanto 80% estão... Não interessa, o planeta Terra não vai suportar isso aí. Então a pergunta essencial é essa aqui. Existe uma solução dentro do sistema capitalista? Eu não tenho resposta, mas eu estou disposta a conversar com vocês sobre elas. O Fernando lembrou a questão dos direitos e lembrou os estudantes que estão sendo perseguidos na USP, estudantes que estão exatamente nesse momento sendo ameaçados de expulsão da universidade, porque estavam em diferentes momentos participando de movimentos dentro da universidade e foram ligados a ações de vandalismo, etc., pela reitoria, que questionou o envolvimento dos estudantes nessas ações. A lei que dá sustentação a essa posição da reitoria é uma lei que ficou como herança do período da ditadura militar e hoje os professores e alguns segmentos da universidade estão tentando, por meio da mobilização, pedir a retirada de toda e qualquer herança desse período que tem exatamente o caráter de reprimir os movimentos sociais, conter a livre expressão dos movimentos sociais, o que na história da universidade, de fato, é algo que contradiz com a trajetória da universidade, que deveria ser um lugar privilegiado para a expressão das ideias, né? E das diferenças políticas, sociais, enfim, das manifestações. Quando você tocou na questão da escola, dizendo que para você a escola prepara a pessoa para o mundo do trabalho, mas não prepara para viver como cidadão, né, para ter um compromisso, uma ação política efetiva na comunidade, na sociedade, eu achei muito importante o que você pontuou e fiquei pensando também num momento da conversa que a gente estava tendo no carro, porque muitos de nós somos professores e temos experiências muito difíceis na sala de aula. A escola hoje passa por um momento de crise profunda. E eu diria, Fernando, que, para mim, parte dessa crise está relacionada ao fato exatamente que, como estamos vivendo essa transição da subjetividade em que o mundo do trabalho já não tem mais a mesma centralidade e, portanto, o próprio apelo para que o indivíduo estude, para se preparar devidamente para a vida de trabalhador, né,
isso também vai perdendo sentido, de certa maneira. Nem para isso a escola está servindo, né? Então, eu diria que a crise da escola, ela está profunda. E essa é uma das questões, do meu ponto de vista, que contribuem para a crise da escola, né? Nós, professores, temos que encarar situações muito duras e acho que, infelizmente, a gente tem que refletir sobre o mundo que vivemos para ver o que é que a gente pode fazer diante disso. Há muitos outros processos, como, às vezes, a própria perda de credibilidade da escola diante da comunidade, as relações de sociabilidade da comunidade, na família, com vizinhos, etc., passam, às vezes, por mudanças, por crise, por questionamentos da autoridade e várias outras coisas que também vão acabar repercutindo na nossa experiência do que é a escola, como a gente pode se relacionar como professor com aluno, como podemos contribuir para formar pessoas, que esse é o principal papel da escola, né? Então, são muitos processos, é muito complexo, mas acho que, já que você tocou nesse elemento que a escola prepara para o trabalho, eu poria isso em questão também.